Oi.
Declaro aberta a 5ª sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do 4º exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido o vereador Renê para fazer a leitura da Bíblia. Isaías capítulo 26, versículos 1 em diante. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Coloco em discussão e votação a ata que ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2020. A ata está em discussão. Votação. Ata da primeira sessão extraordinária do dia 12 de fevereiro de 2020, aprovada em única discussão e votação. Ata da segunda sessão extraordinária que ocorreu aos 12 dias de fevereiro de 2020, está em discussão. Votação. Ata da segunda sessão extraordinária de 12 de fevereiro de 2020, aprovada em única discussão e votação. Agora pedimos para que o primeiro secretário faça a leitura do expediente, por favor. Boa tarde a todos. Decreto número 1266, de 20 de março de 2020, estabelece medidas complementares de prevenção ao contágio pelo coronavírus, Covid-19, no âmbito do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. O prefeito municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e, considerando o recente decreto estadual 4301, de 19 de março de 2020, que acrescenta o parágrafo único do artigo 19 do decreto estadual 4230, de 16 de março de 2020, determinando, no âmbito do setor privado, a suspensão de determinadas atividades econômicas. Considerando a necessidade de estabelecer medidas adicionais de controle, prevenção e fiscalização para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. Considerando que estudos recentes demonstraram a eficácia das medidas de afastamento social precoce pela contenção da disseminação do Covid-19. Considerando que as medidas adotadas pelo Poder Público Municipal somente surtirão efeitos se, em conjunto com a população, todos praticarem efetivamente o isolamento social, medida indicada pela Organização Mundial da Saúde como meio realmente eficaz no controle da disseminação do Covid-19. Considerando a complexidade de lidar diariamente com os riscos e consequências da doença, considerando o estado de emergência decretado pelo Governo do Estado do Paraná, decreta. Artigo 1º. Esse decreto estabelece medidas complementares de prevenção ao contágio pelo coronavírus, no âmbito do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, na forma que especifica. Parágrafo único. As medidas adotadas pelo Poder Executivo Municipal estendem-se também à autarquia de previdência social do município. Artigo 2º, além das medidas já previstas no Decreto Municipal 1265, de 18 de março de 2020, fica determinado no âmbito do setor privado a suspensão das seguintes atividades. Primeiro, academias ou centros de ginásticas. Segundo, lojas em galerias fechadas, casas de festas, eventos, tabacarias e congêneres. Artigo 3º, para enfrentamento da situação, os demais estabelecimentos do setor privado que optarem por permanecer abertos deverão redobrar os cuidados com higiene e aglomeração de pessoas. Parágrafo 1º. As instituições financeiras deverão adotar as medidas necessárias para garantir a constante higienização dos caixas eletrônicos de uso público. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos comerciais de natureza essencial deverão adotar medidas para limitar a venda de mercadorias, a fim de garantir
o adequado abastecimento à população nesse período de pandemia. Parágrafo 3º. Os condomínios residenciais e empresariais desse município deverão priorizar a suspensão do uso de áreas comuns. Artigo 4º. A partir de 23 de março de 2020, ficará suspenso o atendimento ao público nas dependências da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul. Parágrafo 1º. Ficam suspensas também, primeiro, as reuniões dos conselhos municipais e de outras formas de colegiados, salvo as situações específicas devidamente justificadas. Segundo, a visitação e uso das bibliotecas públicas, ginásios, campos de futebol e quadras esportivas, teatro, Praça Céu, academias ao ar livre, Parque Municipal Ari Coutinho Bandeira. Terceiro, serviço da Junta Militar e emissão de documentos. Quarto, todas as demais atividades de cunho coletivo ofertadas pelo Poder Público Municipal. Parágrafo 2º, terão prioridade na dispensa do trabalho presencial das repartições públicas municipais ou na designação para trabalho home office. Os servidores que compõem os grupos de riscos, dentre eles, primeiro, idosos, segundo, gestantes, terceiro, lactantes, quarto, funcionários imunodeprimidos, quinto, funcionários com doenças crônicas, sexto, funcionários com problemas respiratórios. Parágrafo 3º, a comprovação das situações previstas nos incisos 5º e 6º deste artigo poderá ser dado pela apresentação de receitas médicas de uso contínuo junto à chefia imediata. Parágrafo 4º, os servidores dispensados ficarão em regime de sobreaviso e poderão ser convocados para retornar às atividades a qualquer momento. Parágrafo 5º, os servidores dispensados deverão assinar termo próprio de comprometimento com o objetivo de não desvirtuar a finalidade do afastamento, sob pena de processo administrativo disciplinar. Artigo 5º, as repartições públicas municipais trabalharão em número reduzido, com sistema de rodízio, atendendo às demandas mediante telefone, e-mail e, em casos extremos, mediante justificativa fundamentada com horário agendado, consoante informações que serão divulgados no site oficial do município. Artigo 6º. Deverão ser mantidas atividades essenciais relacionadas ao serviço da saúde, segurança pública, desenvolvimento social, limpeza urbana e coleta de lixo. Parágrafo único. Fica autorizado o remanejamento de servidores para executar força-tarefa junto à Secretaria Municipal de Saúde para a intensificação dos trabalhos de prevenção e em regime de colaboração, bem como a realocação de frota e demais equipamentos públicos das outras secretarias municipais. Artigo 7º. Ficam suspensos os prazos dos processos administrativos que tramitam no âmbito da administração municipal, com exceção das licitações públicas. Parágrafo único. Os prazos licitatórios do município permanecem inalterados, tendo em vista que o departamento responsável atuará em regime de plantão, com prazos dos processos licitatórios fluindo normalmente, conforme seus respectivos editais. Artigo 8º. Com a anuência da Secretaria Municipal de Saúde, ficam revalidadas as receitas médicas com prescrição de medicamentos de uso contínuo, prorrogando o prazo de validades das mesmas por mais 90 dias. Artigo 9º. O descumprimento das determinações constantes neste decreto poderá ensejar crime de desobediência. Artigo 330 do Código Penal. Ou ainda contra a saúde pública. Artigo 268, Código Penal, além das demais sanções administrativas cabíveis. Artigo 10º. As medidas de controle, prevenção e fiscalização para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, instituídos no âmbito do município de Campina Grande do Sul, poderão ser reavaliadas a qualquer tempo, de acordo com a situação epidemiológica do município. Artigo 11º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 20 de março de 2020, prefeito Bill Zanetti. Requerimentos. Requerimento 31/2020, vereadora Ana Carolina Mascarenhas Ferreira, solicitando que o Poder Executivo Municipal tome providências através de sua secretaria competente para que a empresa responsável pelo transporte público do município amplie a frota de ônibus nos horários de pico, de forma a evitar aglomerações dentro dos veículos, limitando em 50 passageiros, conforme recomendado pela OMS, por conta do coronavírus. Justificativa. Este pedido se justifica pelo Poder Fiscalizador constitucionalmente atribuído aos vereadores municipais, bem como a preocupação concernente à proteção, prevenção e minimização da propagação do coronavírus. Requerimento 32/2020,
Vereador, primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Solicitando que o Poder Executivo providencie a abertura do ginásio de esportes do Centro Esportivo Pedro Dalprá Filho, na sede, aos domingos e feriados, para uso da quadra e também do banheiro. Requerimento 33 de 2020. Vereador, primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Solicitando que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, execute o disposto da Lei Municipal 509, de 21 de novembro de 2017, autoria deste vereador, que trata da vacinação domiciliar de pessoas idosas em nosso município. Justificativa, tendo em vista que nos aproximamos do período do ano em que ocorrem as aplicações de vacinas e também as recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, de que pessoas idosas, incluídas no grupo de risco do Covid-19, devem permanecer em quarentena. Faço este apelo ao Poder Executivo para que possa, com urgência, atender as necessidades desta classe. Requerimento 33 de 2020, primeiro secretário, Vinícius Ferreira. Requerimento 34 de 2020, vereador Anderson Cardoso. Solicitando que o Poder Executivo adote medidas de fiscalização de farmácias, mercados e comércios em geral quanto ao preço abusivo de produtos e de prevenção ao Covid-19, álcool em gel, máscara, etc. Justificativa. Nos últimos dias, tendo-se anotado essa prática em diversos comércios pelo Brasil, onde comerciantes se aproveitam da situação da calamidade pública para obter lucro, para que possamos oferecer a todos os cidadãos as mínimas condições de saúde, faça essa solicitação para que seja fiscalizado e impedido pelo poder público, por meio do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei 515, de 12 de dezembro de 2017. Requerimento 35, 2020, vereador Adilson de Andrade. Solicitando manutenção e aplicação do antipó na via pública, que liga a Avenida Aníbal Ferrarini com a Antônio Ferrarini, no município de Campina Grande do Sul. Justificativa. Tendo em vista a situação atual desta via pública, que é uma via com tráfego de veículos, faço essa solicitação que possamos melhorar as condições nos trechos de aproximadamente 300 metros. Indicativo de projeto de lei 3/2020, vereador Anderson Jesus Cardoso. Institui o Programa de Incentivo Econômico e Social no combate à pandemia Covid-19, coronavírus, no âmbito do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Artigo 1º. Essa lei autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar serviços e isenções para amenizar os efeitos da propagação da pandemia do coronavírus à população em dificuldade socioeconômica no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Artigo 2º. Essa lei permite os seguintes benefícios. A. Fornecimento de kit semanal alimentar escolar nas escolas municipais. B. Prorrogação de 2 parcelas do IPTU. C. Proibição do corte de luz e água por 180 dias. D. Isenção de taxa de lixo e de iluminação pública. E. Adiantamento do 13º salário dos servidores públicos. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data sob obrigação, revogadas as disposições em contrário. Projeto de lei 14, de 18 de março de 2020, vereador, primeiro secretário Vinícius Ferreira. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antisséptico nos locais em que especifique e dá as providências. Artigo 1º. Ficam obrigados a disponibilizar álcool em gel em locais de fácil visualização e acesso nos seguintes locais. Primeiro, repartições públicas municipais. Segundo, estabelecimentos comerciais. Terceiro, áreas comuns de condomínios. Quarto, terminais de transporte coletivo. Quinto, agência e correspondentes bancários. Sexto, teatros, igrejas e outros locais onde haja aglomeração de pessoas. Parágrafo único. Considerando-se álcool em gel aquele que possui 70% de álcool etílico na sua formulação. Artigo 2º. Os locais onde serão disponibilizados o álcool em gel antissépticos deverão ser acessíveis às pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida. Artigo 3º. Deverá ser afixado aviso próximo ao recipiente do álcool em gel em local visível e de fácil acesso, informativo sobre a importância da higienização das mãos para a prevenção de doenças. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Vamos agora para a ordem do dia. Requerimento número 26, 2020. De minha autoria este requerimento. Solicitando ao Executivo Municipal que elabore lei que obrigue as empresas concessionárias e permissionárias de transporte público de passageiros do município a realizar a detetização e o manejo de pragas urbanas nos terminais de embarque utilizados no serviço de transporte coletivo urbano no município. Requerimento está em discussão. Votação. Requerimento número 26, aprovado em única discussão e votação. Requerimento número 27, do vereador Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando que o Poder Executivo providencie a abertura do ginásio de esportes do Centro Esportivo Ricieri Bernardi do Jardim Paulista aos domingos e feriados para uso das dependências, espaços esportivos, quadra para as famílias usufruírem e, consequentemente, do uso do banheiro pelo público que utiliza a estrutura. Requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 27, aprovado em única discussão e votação. Requerimento número 28, de 2019, é do vereador Cleverson Antônio, solicitando a possibilidade de criar uma rota de transporte escolar à noite do Colégio Campos Sales para o bairro Jardim da Campina, em trajeto pela rua Vereador Ernesto Cortelete Belli. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, eu já comentei na sessão passada até lá o motivo. Votação. Requerimento número 28, aprovado em única discussão e votação. Requerimento número 29, 2020, do vereador Cleverson Antônio também, solicitando a possibilidade de obra de ampliação no espaço do CEMEI Ângela Maria Trevisan, situado na rua Francisco Giacomiti, número 102, bairro Santa Rosa. Requerimento está em discussão. Isso aí também são lugares pequenos, onde os bairros eram pequenos e foi aglomerando gente. Esse requerimento eu fiz antes de estourar essa pandemia de coronavírus. Imagine agora as mães voltando, sabendo que seus alunos estão todos amontoados. A prefeitura está dando espaço, está dando a chance da mãe pôr o filho. Se a gente pudesse ter um outro lugar prontamente, seria ótimo. Mas não tem, então, um estudo, algo que venha, não só ali o Ângela, ali no Ângela Maria Trevisan, no Santa Rosa, mas os demais bairros, acho que, se Deus quiser, logo isso vai terminar e vai ser para a gente pensar um pouco mais esse tipo de atitude que a gente tem. Votação. Requerimento aprovado em única discussão e votação. Só vou abrir um parêntese aqui, até em respeito às pessoas que nos assistem e talvez não entendam direito a dinâmica. As datas desses requerimentos são 12, 10, 11 de março, quando nós não estávamos ainda na discussão tão forte como estamos agora no Brasil sobre o coronavírus. Então, por isso que alguns requerimentos eles estão um pouco fora do contexto com hoje, né, do que está acontecendo hoje. Mas são requerimentos já protocolados aqui, por isso que nós temos que seguir os trâmites da casa. Requerimento número 29, de 2020, do vereador Cleverson também, solicitando a possibilidade de obra... Opa, esse já foi. Requerimento número 30, de 2020, da vereadora Ana Carolina, solicitando as devidas providências para a realização de gestão do Poder Executivo, com participação da Secretaria Municipal de Saúde junto ao Poder Judiciário local, especificamente a Vara Civil de Campina Grande do Sul, com a finalidade de realizar estudos de viabilidade de celebração de convênio, programa de gestão ou de multirão para a concretização de perícias médicas nos processos judiciais, em que tal medida seja essencial para soluções dos casos, como, por exemplo, nas interdições. O requerimento está em discussão. Boa tarde a todos, aos nobres colegas e ao público que nos assiste pela rede social. Esse requerimento ele se justifica porque tem aproximadamente 150 processos parados por falta da realização dessas perícias. Então, juntamente com uma juíza substituta que me trouxe essa realidade, faço esse requerimento no intuito de fazer essas perícias o quanto antes para determinar o trâmite da ação judicial. Nobre vereadora, perícias do INSS? Do que seriam essas perícias?
para interdição, meu nobre colega, interdição. Tá? Interdição do quê? Interdições. Do quê? Pessoas que têm algum problema físico ou mental e que precisa de terceiros para representá-los. É que ele fala interdições, não fala se é casa, se é pessoas, por isso a pergunta. Votação. Requerimento número 30 de 2020, aprovado em única discussão e votação. Temos aqui um indicativo de projeto de lei número 2 de 2020, que vai para a primeira votação, e da vereadora Ana Carolina, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal às empresas sediadas no município cujo quadro funcional seja composto de, no mínimo, 50% de empregados residentes em Campina Grande do Sul e da outras providências. O indicativo está em discussão. Mais uma vez, esse indicativo ele vai em consonância com N pessoas que exigem do Poder Legislativo medidas e ações que incentive a produção de trabalho no município de Campina Grande do Sul. Então, eu solicito, através desse indicativo, que as empresas aqui sediadas, 50% do seu efetivo seja de pessoas residentes de Campina Grande do Sul. Votação. Indicativo de projeto aprovado em primeira discussão e votação. Agora nós temos a segunda votação do projeto de lei número 86, 2019, também do Poder Legislativo. Do Executivo, que institui a Ouvidoria Geral do Município de Campina Grande do Sul e da outras providências. O projeto está em discussão. Votação. Projeto aprovado com 7 votos a favor e 1 voto contra. Também, só para esclarecer quem nos assiste, os projetos de segunda votação já foram discutidos amplamente na sessão passada, discutimos bastante esse projeto, mas como são 2 votações, hoje nós seguimos apenas o trâmite legal, mas a discussão já foi feita em primeira votação. Segunda votação do projeto 7 de 2020, que é de minha autoria, e declara de utilidade pública a entidade que especifica e dá outras providências. O projeto está em discussão. Votação. Projeto aprovado com 8 votos a favor. E, de novo, segunda votação desse projeto, foi discutido bastante em primeira votação. Agora, a primeira votação do projeto de lei número 13 de 2020, que dispõe sobre a reposição inflacionária nos salários dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. O projeto está em discussão. Segunda votação. A reposição inflacionária. Discussão. Votação. Projeto de lei número 13 de 2020, aprovado após segunda discussão e votação. Antes de nós irmos para as explicações pessoais, eu vou ler uma portaria da Câmara Municipal para este período que nós estamos enfrentando. Portaria número 20, de 23 de março de 2020, estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo vírus SARS-CoV-2, novo coronavírus, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. O presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
considerando a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, bem como o risco potencial dessa doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, considerando o disposto na Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, considerando os mais recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, considerando o estado de emergência decretado pelo governo do Estado do Paraná e demais medidas adotadas no âmbito estadual, considerando as medidas adotadas pelo Poder Executivo Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para enfrentamento e prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, nos termos dos decretos municipais número 1.265, de 17 de março de 2020, e número 1.266, de 20 de março de 2020, resolve. Artigo 1º. O funcionamento da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, ocorrerá de forma reduzida, por prazo indeterminado, das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Ficam suspensos, por tempo indeterminado, nas dependências da Câmara Municipal, a visitação pública, o atendimento ao público, que será prestado por meio eletrônico ou telefônico. 3. A realização das sessões regimentais. 4. A presença de público nas sessões extraordinárias e ou reuniões das comissões permanentes eventualmente realizadas. 5. Demais eventos não relacionados diretamente às atividades legislativas do plenário e das comissões. Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser convocadas e realizadas sessões extraordinárias para discussão e votação de matérias consideradas em regime de urgência na forma regimental, bem como a atuação das comissões necessárias para a apreciação das respectivas matérias. Artigo 3º. O acesso às dependências da Câmara Municipal será permitido exclusivamente aos vereadores, servidores, empregados terceirizados, prestadores de serviços e fornecedores, desde que devidamente identificados. Durante a eventual realização das sessões extraordinárias, será permitida a presença dos vereadores, servidores e prestadores de serviços considerados essenciais para a realização de tais atos. Será assegurada a publicação das sessões extraordinárias eventualmente realizadas com a transmissão ao vivo, via internet, na página oficial da Câmara no Facebook. Artigo 4º. No tocante às medidas de enfrentamento à identificação da doença causada pelo vírus, adotar-se-ão as medidas já estabelecidas pelo Poder Executivo no âmbito municipal. Artigo 5º. O setor administrativo da Câmara adotará medidas à manutenção das atividades, podendo funcionar com número reduzido de servidores, priorizando o revezamento em escala de trabalho, inclusive adotando formas alternativas, como o teletrabalho. Parágrafo 1º. Os servidores que se enquadrem no regime diferenciado de trabalho de que trata esse artigo deverão permanecer em regime de sobreaviso. Parágrafo 2º. Terão prioridade na dispensa de trabalho ou na opção de trabalho em regime diferenciado os servidores que compõem os grupos de risco, dentre eles idosos, gestantes, lactantes, imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas, portadores de problemas respiratórios. Parágrafo 3º. O controle de supervisão das dispensas ou do trabalho em regime diferenciado será competência exclusiva da Diretoria-Geral da Casa. Parágrafo 4º. Poderão ser adotadas outras medidas necessárias ao bom funcionamento das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal, não previstas nessa portaria, visando sempre a continuidade do serviço público prestado, sem prejuízo das funções essenciais ou necessárias à coletividade. Artigo 6º. Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os prazos dos processos administrativos e das proposituras em trâmite, bem como os prazos das comissões especiais, exceto os prazos dos procedimentos licitatórios já instaurados ou aqueles que vierem a ser iniciados. Artigo 7º. As medidas previstas nessa portaria poderão ser revistas a qualquer tempo, podendo, inclusive, serem expedidas novas medidas complementares em caso de necessidade. Artigo 8º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 23 de março. Eugênio José da Zanona, presidente.
Só para ressaltar, senhores vereadores, antes das explicações, para que fique claro até para o público que nos assiste, eu acho que um resumo importante do que foi dito é que as sessões, então, a partir de hoje, estão suspensas por tempo indeterminado, até que se resolva voltar. O horário de atendimento aqui na Câmara fica restrito das 13h30 às 17h30, então haverá uma escala de funcionamento dos funcionários aqui, e o atendimento ao público também está restrito, sendo feito apenas por telefone e e-mail. O plenário não vai ser permitida a utilização dele para atividades estranhas, então nós sabemos que temos algumas solicitações e, independente da solicitação nesse período, não será permitido o uso do plenário. E uma recomendação em relação às nossas proposituras, principalmente as novas proposituras, que elas sejam feitas a partir de hoje, com a suspensão da sessão apenas via ofício, direto do gabinete do vereador, porque os trâmites internos dessa casa estão parados. Então, se um requerimento for feito durante essa semana, ele só vai ser lido quando voltarem às sessões ordinárias. A gente não vai fazer sessão extraordinária para ler e votar requerimento. Então, é importante que as novas proposituras, a partir de agora, sejam feitas via ofício, porque o ofício não passa por votação nessa casa. Os prazos, como vocês puderam perceber, estão paralisados. Os prazos administrativos aqui dentro, as nossas proposituras e prazos. Hoje nós só temos uma comissão especial, também está paralisado. No entanto, importante ressaltar para todos que os projetos que os senhores enviaram para análise do nosso jurídico, não existe prazo para esses projetos, mas nós queremos deixar claro que agora o nosso jurídico não fará análise desses projetos, então está tudo paralisado, para que eles consigam dar conta de outras questões administrativas e jurídicas internas. Por mais que alguns estejam em home office, o próprio home office deles é para atender demandas que afetam a estrutura administrativa da Câmara. Então, os projetos que estão sob análise jurídica, a partir de hoje, nós não contamos o nosso prazo interno aqui, mesmo que é um acordo. Então, isso paralisou-se também. Então, só para deixar isso claro para todos nós aqui. Vereador Clevers? Solicito aí por PDF daí a cópia desse decreto, por gentileza. Falar o que hoje, né? É triste o negócio. O pessoal fala que o Brasil é um país abençoado, que não temos terremotos, que não temos tsunamis, que não tem um monte de coisa que acontece, vulcões, mas tem coisas que não tem como barrar, que não tem como proteger, e só Deus na causa. Pedir para as pessoas, são poucas pessoas, acabei de ver que são 18 pessoas que estão assistindo, mas depois alguém vai assistir lá. Parar com essas brincadeiras, ficar mandando toda hora. Hoje, de manhã, onde eu moro, não pega WhatsApp, nem Facebook, mas tinha 196 mensagens. Acredito que umas 180 era de vídeos, de tiração de sarro, de sacanagem, de coisas com o coronavírus, fazendo brincadeirinhas. E correntes. Acredito que isso não vai trazer futuro para ninguém. Outra coisa que eu vejo bastante virou discussões e brigas políticas. Tem gente falando que foi o governo A, o governo B que fez isso, fez aquilo. Eu não torço para governo nenhum e não falo, mas quando fizeram lá Olimpíadas no Brasil, fizeram Copa do Mundo no Brasil, se tivesse investido 10% do que foi investido em tudo isso aí, em hospitais, acho que agora nós poderíamos estar, todos nós, tranquilos. Não poderia estar com esse medo que nós estamos. Minhas 2 filhas em casa, meu pai, minha mãe, minha esposa, nossos amigos, funcionários nossos, tudo. Então, acho que chegou um momento crítico e para ser pensado. Falei até já hoje aqui, antes dessa sessão, conversei com alguns vereadores aqui, nós temos que estar alinhados junto com o prefeito. Até agora, as atitudes que o prefeito fez no município, eu acredito que têm sido as certas. Ele está alinhado com o governo do Estado e, assim, com o governo federal. Às vezes, as pessoas falam
Cadê o secretário de saúde do município, que até agora apareceu? Não tem que falar. Quanto menos pessoas falar, menos caos causa a sociedade. Então, temos que estar todos alinhados. Hoje, a prefeitura, com os seus secretários, tem feito reuniões, sim, e quem o porta-voz que a gente tem visto é o prefeito. Qualquer coisa que sair desse eixo aí já acaba dificultando mais. Às vezes, a gente vê lá um presidente com a máscara, sem máscara, o outro fazendo piada. Eu não sei o porquê, mas temos que tentar fazer o caos ser pequeno, tentar passar uma tranquilidade para as pessoas. Como diz o dono da van em um vídeo que me mandaram, muitas pessoas vão morrer de infarto, vão sofrer de depressão, são coisas que vão acontecer futuramente. Prefeituras pequenas, vou citar um exemplo aqui no lado, Bocaiúva do Sul. Campinas é uma prefeitura que tem várias empresas, 4 Barras, e Bocaiúva, que empresa que tem? E depois que passar essa crise, pela crise dos caminhoneiros, a gente já viu como que ficou a situação. E depois, uma prefeitura depende de empresa. E essas prefeituras pequenas, prefeituras do norte do Brasil, daqui do Paraná mesmo, que não têm condições, o que vai acontecer? As pessoas em casa fazendo piadinha e tudo. E o serviço amanhã? Será que o patrão de vocês vão estar lá? Mercadorias não estão chegando? O que será do nosso futuro? Só peço que Deus nos proteja a todos e boa noite. Vereador Lucas. Senhor presidente, colegas vereadores, teremos que enaltecer o trabalho de todos os nossos profissionais da saúde, os quais, na última semana, receberam muitos elogios por conta da população. Então, queremos aí enaltecer o trabalho dos ACS, dos agentes de endemias, todos os atendentes, auxiliar de enfermagem, auxiliar de odontologia, médicos, pessoal da Central de Remoções, os nossos garis, os motoristas, enfim, todos aqueles que sua atividade não pode parar. Vamos torcer para que tudo dê certo para eles, que Deus abençoe no seu trabalho, e pedimos orações para esses trabalhadores, e também invocar a toda a população que obedeçam às ordens dos órgãos oficiais, para que possamos passar esse período delicado com mais tranquilidade, com nossos entes queridos, nossos amigos, com saúde. Desejar uma excelente semana a todos e até mais. Vereadora Ana Carolina. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um agradecimento aos servidores tanto da saúde, da ação social e infraestrutura, que estão mantendo os serviços por serem serviços essenciais, e que o Executivo consiga manter, farei um ofício, faria requerimento, mas com o decreto que o vice-presidente leu agora há pouco, eu vou mudar a minha forma aqui de solicitar, faria requerimento, mas não vai haver mais votações deles, né? Então, não serão desnecessários. Então, eu quero que o Executivo mantenha, né, o mínimo necessário para atendimento, tem que ter o máximo de atendimento por telefone, e que mantenha um distanciamento social desses servidores que estarão atendendo o público, para garantir, inclusive, a questão da sanidade, do mínimo de sanitário possível deles. Farei três ofícios, onde eu peço para tomar as devidas providências do Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para que determine a prorrogação do prazo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e do Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, para que as empresas que estão funcionando por orientação ou determinação do poder público, decorrente das medidas de enfrentamento ao coronavírus, né, o Covid-19. A princípio, esse requerimento de isenção do IPTU
por período aí, é só uma suspensão, período de 2, 3 meses, né, ou, se Deus quiser, até menos, que visa resguardar a economia local. A isenção do IPTU também ele objetiva para aqueles que estão pagando de forma parcelada, assegurar o poder aquisitivo deles, né, dos campinenses, e manter aí o dinheiro na mão para que possam comprar as questões de necessidade básica, né, como alimento, medicamento. A isenção temporária também do ISS tem o objetivo de resguardar a saúde financeira das microempresas, porque, já que teve esse decreto presidencial alegando que os empresários não deveriam pagar os salários dos seus funcionários por 4 meses, o que essa medida é um absurdo, porque as pessoas hoje precisam manter o seu poder aquisitivo para conseguir comprar o mínimo da cesta básica. O outro ofício que vou encaminhar ao Executivo é solicitando as devidas providências para que proponha um acordo com a empresa Autopista Artéres, com o intuito de conceder passagem gratuita do pedágio aos munícipes que residem nas áreas rurais, para que a Terra Boa, Barragem, Ribeirão, Jaguatirica, Divisa, Lagoa Vermelha e Taquari, para que todos eles possam ter acesso aos centros comerciais. E o último ofício que eu gostaria de fazer ao Poder Executivo, peço, inclusive, ao nosso administrativo que encaminhe, então, via ofício, o último é para tomar as providências através da secretaria competente para que divulgue periodicamente os boletins informativos aos munícipes sobre a situação do coronavírus aqui no município. Muitas pessoas têm solicitado que o Poder Executivo mantenha essa informação correta, fonte segura, né, para até evitar esses fake news que vêm alarmando todos nós, a todos. Bem, de fato é muito sério, acho que todas as medidas que o Poder Executivo tomou, inclusive acompanhando tudo que o governo e a União têm sugerido aí para prevenir, a gente espera que as pessoas, de fato, acreditem no alarme que é isso, né, para evitar o pior, para evitar um contágio muito maior. Segunda-feira passada, nós tínhamos, no estado do Paraná, acho que 200 pessoas já comprovadas, né, que tinham contraído o coronavírus. Não, acho que isso é a nível Brasil, perdão. Não é Paraná, não. É a nível Brasil. Hoje, segunda-feira, 7 dias depois, nós temos 1.600 pessoas já contagiadas. Então, se as medidas estivessem sendo tomadas corretamente, de tudo que é informado pelo município, pelo Estado, pela União, tivesse seriamente seguidas por todos, isso já teria sido menor. Mas, enfim, que de agora em diante todas as providências sejam tomadas da melhor forma possível para manter o mínimo necessário para a manutenção da vida nesses próximos dias que seguirão. Desejo que Deus ilumine e guarde todos nós e me coloco sempre à disposição, e todos sabem o meu número, mas caso não tenham, segue aí, 99621-3292, qualquer coisa que esteja ao meu alcance que eu possa fazer, estarei fazendo para as pessoas de Campina Grande do Sul. Por último, e para finalizar, me surgiu durante a sessão uma ideia, e vou colocar aqui, até sem poder a gente questionar e divulgar antes para vocês, nobres colegas, que, se possível, que a gente doe R$2.000 dos nossos salários para a compra de cestas básicas. Eu fiz uma conta, se a gente doasse R$2.000 dos nossos salários, a gente conseguiria comprar 220 cestas básicas para serem doados ao Poder Executivo, e que tudo, se vocês concordarem, seja feito com a maior transparência na compra e na doação desse valor para o Executivo na compra dessas cestas básicas. Como não haverá mais as sessões,
tive essa ideia, estou falando aqui publicamente, e fica, então, à mercê aí dos nobres colegas, de repente, julgar. É importante todos nós fazermos isso, os 11 vereadores. Sem mais, muito obrigada e fique com Deus a todos. Senhor presidente, concede. Boletim hoje da Secretaria do Estado informa que Campina Grande do Sul tinha 5 casos em investigação. Um caso confirmado em Campo Largo, um caso confirmado em Colombo, 31 em Curitiba e 2 em Pinhais, que é a nossa região aqui. Esse é o boletim oficial da Secretaria de Saúde do Estado. Hoje, o prefeito chamou mais 16 médicos. Então, nos últimos dias, passou de 50 médicos, foi chamado. 2 apenas tinham comparecido. Conversei com ele por WhatsApp e ele falou que, tendo mais médico, também vai abrir uma unidade ampliada até às 20 horas para ajudar no combate, nas vacinas, nos primeiros atendimentos que for necessário. Se vai ajudar, não sei, mas o município tem feito a parte dela. Vereador Anderson. Senhor presidente, ilustres colegas, a todos que nos assistem pelas redes sociais, inicio meus pronunciamentos pela discussão, né, pela avaliação da portaria da Câmara lançada na tarde de hoje. Lembro a todos que esse procedimento, né, que está sendo adotado pela Casa é de resguardar todos, né, as pessoas que aqui trabalham, não só os vereadores, mas como todos os funcionários e os demais colaboradores que transitam pela casa. Então, isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, decreto estadual, decreto municipal, o qual, embora a gente gostaria, falo particularmente sobre o meu querer de estar aqui trabalhando, de estar aqui produzindo em prol do município, num momento tão delicado, está tentando discutir, aprovar condições positivas em consonância com o Executivo Municipal, a gente tem que levar com seriedade a questão do isolamento e fazer com que esse combate inicial da profilaxia ela seja o mais positiva possível, porque é ela que vai fazer com que a curva de contaminados ela abaixe, ela não crie uma curva muito perigosa para nós. Então, a portaria não é para benefício nossa ou dos funcionários, e sim pela uma questão realmente de recomendação médica que nós estamos acatando. Pois bem, lancei hoje, né, para leitura um indicativo 3 de 2020, que fala sobre algumas recomendações. O que é o indicativo de projeto? Eles são algumas recomendações que o Executivo pode ou não acatar frente ao entendimento de orçamento e capacidade de endividamento do Executivo, ou também da área de investimento. Então, são recomendações que vão para a análise do prefeito, e ele pode, dentro da questão orçamentária ou de possibilidade de investimento, executar ou não. Então, é um indicativo que dá algumas recomendações, como distribuição do kit escolar nas escolas municipais, a prorrogação das parcelas de IPTU para os moradores em estado de vulnerabilidade ou condições socioeconômicas mais favoráveis, a proibição ou negociação do corte de luz e da água, por conta que, futuramente, e eu acredito nisso muito, eu tenho muita convicção que tanto o governo federal e estadual vão criar, quando passar essa fase de enfrentamento médico e vir a parte de enfrentamento econômico, algo que vá alcançar aquelas pessoas em vulnerabilidade social, que tem uma dificuldade, que está na informalidade do emprego, que trabalha como autônomo, de estar gerando condições para conseguir manter suas famílias. Então, ela vem nesse caminho. Peço também o adiantamento do 13º salário dos servidores públicos, uma possibilidade frente ao orçamento e à previsão orçamentária do município, que tem hoje um recurso até interessante, de algo de R$2 milhões para enfrentamento na área de saúde. Então, o prefeito deixou bem claro que hoje ele está colocando R$2 milhões
para o enfrentamento na área de saúde, nesse início de ataque ao vírus. E também faço um requerimento, que é um requerimento que foi lido, que é a fiscalização, principalmente dos comércios do nosso município, frente ao abuso econômico, sobre a questão de estar sendo cobrado ou aumentado, né, os preços num valor significativo frente a esse momento de histeria comercial, de corrida aos mercados. Então, a gente fez um apanhado do que nós vimos que os munícipes estavam com preocupação sobre algumas situações, tanto da parte de saúde como econômica. Falado nisso, eu lembro, assim, muito importante da gente estar aqui, e eu vou estar nas redes sociais, na minha página, você consegue meu telefone celular, que tem um contato WhatsApp muito fácil. Eu vou estar sempre tentando informar e discutir possibilidades e dando informações extras. Por quê? Mesmo o vereador, por mais assíduo que ele é, mais bem informado que é, como as informações elas giram ou mudam conforme a situação que se coloca no momento, a gente também tem, às vezes, um atraso de chegada de informação a nós. Então, a gente, acima de tudo, pede que o bom andamento da condução pelo prefeito, pela Secretaria de Saúde e as demais secretarias, com o ataque ao cuidado, à profilaxia, ao cuidado da transmissão, ela chega em informação, como a vereadora Carol acabou de dizer. Então, os boletins diários, as informações diárias na página da Prefeitura, no Instagram da Prefeitura, elas têm que ser constantemente postadas e replicadas em outras páginas, como as dos vereadores, dos secretários e a todos que queiram transmitir informações realmente reais e verídicas, que não distorçam as informações. Então, você tem lá o 36768000, que é o telefone principal da Prefeitura, e lá você consegue falar com qualquer secretaria. Secretarias que estão trabalhando é a Secretaria de Saúde e Infraestrutura, com a parte de lixo, recolhimento de lixo, e também a ordem pública. Então, você consegue, na Secretaria de Saúde, ter todas essas informações sobre qual unidade que está atendendo, quantos médicos tem, quantos leitos estão sendo providenciados. A dinâmica é buscar a secretaria como fonte principal. Não que a gente não possa estar discutindo essas informações, a fim de que nós também vamos em busca delas para retransmitir de forma muito coerente, muito correta, para que não dê distorção. Então, a gente fica feliz que, mais uma vez, parabeniza toda a parte do prefeito Bill, realmente tem tido e se debruçado. Eu vi a Secretaria de Saúde aberta no domingo, discutindo casos de como ia ser o enfrentamento nessa segunda-feira. Então, está sendo levado ao extremo toda a discussão e toda a parte orçamentária para resolver o problema, mas que precisa da ajuda da população, que fique em casa, que faça o isolamento, que faça os cuidados de higiene, né, que fiquem resguardados, principalmente nessas 2 próximas semanas, que, conforme os especialistas diz que é um momento crucial, né, de enfrentamento à propagação do vírus, para que a gente abaixe o chamado gráfico da transmissão desse vírus. Também, da mesma forma que todos aqui, dar os parabéns a todos os profissionais desses serviços essenciais que estão tocando o nosso município, bem como todo o Paraná, como todo o Brasil, os enfermeiros, os médicos, os auxiliares lá, o pessoal do apoio, que fazem a limpeza dos hospitais, das unidades de saúde, o transporte, o pessoal do transporte que faz toda essa parte, seja ele de ambulância, seja ele o coletivo, que também está sendo colocado na frente de risco. Então, a todos esses profissionais que estão, de uma forma ou de outra, aos caminhoneiros também, um grupo também que tem feito muito pelo país e também pelo nosso município, todos esses estão sendo colocados nas nossas orações, que proteja, que guarde e que possa estar chegando em casa sã e salvo, bem de saúde.
No mais, torcer e rezar que esse momento passe logo e desejar a todos uma semana abençoada, um trabalho abençoado, em casa, de preferência, e para aqueles que não podem, que Deus sempre os guarde e traga de volta para casa. Bem. Senhor presidente, acabou de chegar um ofício aqui no meu WhatsApp. O senhor me permite a leitura? Claro. É um ofício da Sanepar sobre a questão do fato relevante do enfrentamento ao coronavírus. Farei a leitura aqui. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, em cumprimento ao disposto nas instruções da CVM, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral as ações em discussão pela agência reguladora, AGEPAR, Sanepar e Estado do Paraná, visando minimizar impactos à população ocasionados pela pandemia do coronavírus Covid-19. Para enfrentamento da referida pandemia, os agentes mencionados estão em tratativas para o anúncio de medidas que visam, dentre outras ações no âmbito estadual, o adiamento por parte da Sanepar da cobrança de contas de água e esgoto para os clientes cadastrados na tarifa social. O adiamento se dará pelo período de 90 dias, com data inicial ainda a ser definida. Em 31 de dezembro de 2019, estavam cadastrados na categoria tarifa social 184 mil famílias, cujo valor da tarifa é de 15,56 centavos ao mês, água e esgoto, com consumo de até 5 metros cúbicos. Acima desse consumo é cobrado excedente por metro cúbico. A forma de equacionamento do referido adiamento será oportunamente definida pela AGEPAR. A companhia reafirma seu compromisso com a sociedade e continuará comunicando os seus acionistas, investidores e ao mercado em geral sobre os desdobramentos do tema. Curitiba, 23 de março de 2020. Abel Demétrio, diretor financeiro e de relações com investidores. Sem mais, obrigada. Senhor presidente, só para concluir, desculpa, não gosto de usar essa prerrogativa, mas é mais um momento de que as observações levantadas, as dúvidas levantadas desde o início do enfrentamento do vírus Covid-19, ele vem se realmente concretizando, né? A questão do governo do estado entregando os kits escolares de merenda a partir de quinta-feira. Já temos aqui um início do que o próprio prefeito está fazendo um levantamento das crianças que têm a vulnerabilidade social no município e também, possivelmente, vai estar dispondo esses kits escolares de alimentação por conta do Executivo Municipal, que nos anima muito e sabedor do que é o prefeito, com o seu tratamento humano e muito responsável. E agora, com a leitura desse ofício da vereadora Carol sobre a Sanepar, que está disponibilizando um adiantamento, um atraso, né, sobre as contas mensais daqueles que estão cadastradas na parte social também. Então, a gente fica feliz que tudo que foi trazido para nós e que nós colocamos no indicativo do projeto começa a se concretizar. Vereador Renê. Boa noite a todos que nos assistem. Gostaria de comentar alguma coisa sobre a saúde, sobre o que estamos vivendo no momento, e com relação ao que está sendo feito. Eu sou conhecedor, porque trabalho na área da saúde, desde o nosso excelentíssimo prefeito até os prestadores de serviços gerais em todas as áreas da saúde, todos estão se dedicando, não digo diuturnamente porque à noite não há plantão, mas enquanto estão no local de trabalho, todos têm se dedicado de todo o coração. Eu tenho visto, porque eu tenho acompanhado, estou lá dentro. Só está faltando um pouco mais da compreensão da nossa população. Hoje ainda vi bastante descaso, mulheres grávidas
mulheres com criança, homens, a família indo, o casal com criança no mercado, andando pela rua, bastante pessoas de idade, e aquela faixa etária de pessoas novas, que não estão levando muito a sério. Então isso dificulta bastante que o poder público e pessoal da saúde como um todo está empenhado, trabalhando mesmo, mas precisa que a população ajude, porque com tudo isso é muito dinheiro em jogo, né? E se a população ajudar, vai ser menos gasto, menos proliferação, né, dessa pandemia, e vamos sair dessa mais rápido. E que a população muitas vezes começa a disseminar notícias falsas, que está cheio de casos aqui, casos ali, e não é verdade. E daí o pessoal na rede social vai aumentando aquilo, um passando para o outro, que procurem conhecer a realidade antes de jogar numa rede social, de fazer comentários, né? Gostaria de pedir isso à população. No mais, desejar uma semana abençoada a todos e que Deus nos proteja. Vereadora Dilson. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, pessoas que nos assistem. Eu quero aqui parabenizar os profissionais da área de saúde, da infraestrutura e todos os profissionais que, diante dessa pandemia, continuam trabalhando e à disposição da população. Então, esses profissionais devem ser respeitados, porque, diante de um problema mundial, eles estão trabalhando, estão dedicados à população. Ainda pedi que todas as pessoas sigam as orientações oficiais para evitar o maior contágio da população com o coronavírus. Conforme o nobre colega Renê já mencionou, a gente vê muitas pessoas idosas ainda andando pela rua. É preciso ir ao mercado, mas que vá uma pessoa só, não vá a família inteira. É preciso ir à farmácia, também vá uma pessoa, não ir a família, porque o pessoal não está levando a sério, mas é algo que está preocupando, é algo mundial, não é só Campina, não é só o estado do Paraná. É que todos precisam ser conscientes do que está acontecendo e que pode acontecer. E, no mais, desejar a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe. Vereador Vinícius. Boa noite novamente a todos. Eu fiz já hoje na primeira leitura do expediente, como vocês acompanharam, fiz a leitura do decreto 1001-266, né, do prefeito municipal, né, que estabelece medidas complementares da prevenção ao contágio do coronavírus em nosso município, né? A prefeitura tem divulgado isso constantemente, nós também, essa forma de, vamos falar assim, de comunicação e propaganda, tomando as prevenções, cuidados, né, e quanto a esta pandemia é bem importante neste momento. Várias pessoas têm não só eu, como os demais vereadores aqui, acionado, principalmente através do WhatsApp, sobre várias questões, ou de saúde pública, ou de segurança, ou até questões na área social, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e principalmente na área da saúde. Então, devagarzinho, a gente está informando todos os munícipes como estão tomando as providências. Também aqui pela casa, né, na Câmara Municipal, a portaria 20/2020, formulada e lida hoje aqui também pelo presidente, né, sobre os trabalhos da Câmara Municipal. Vamos estar temporariamente parados, entre aspas, né, Felipe, vereadores, a gente pode estar trabalhando em home office, ainda que essa casa tem vários assuntos tratando de importância para o município, como a nossa comissão especial, né, da lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara. A gente nunca para de trabalhar e temos esses cuidados, mas agora chegou um momento que a gente tem que tomar cuidado em questão da saúde aí desse vírus. Tenho conversado muito com o prefeito Bill, também trocado figurinha sempre aqui com os vereadores e com os secretários,
E em questão desse vírus que está aqui no Brasil, está no Paraná, como foi dito aqui já hoje, né, até sexta-feira, até sábado, informado pela Secretaria de Saúde do Estado do Governo do Paraná, em Campinas, no Rio Grande do Sul, nós temos 5 casos de investigação e nenhum confirmado, né? 6 hoje, aumentou 6 e nenhum confirmado, né? Graças a Deus. Eu tenho também conversado sempre com o pessoal do Hospital de Lancarão para saber como está indo essa questão. Né, temos esse enfrentamento, houve esse enfrentamento da emergência, né, de saúde pública em decorrente do coronavírus. Tenho conversado muito com o prefeito, até tarde da noite aí da semana passada, né, sobre várias questões, né, seja planejamento, logística, organização, a própria questão financeira, Anderson, a gente que mexe na comissão de orçamento aqui da Câmara, né, para estar atendendo sempre do melhor jeito possível sobre a questão da saúde pública. Vimos que hoje começou o programa de vacinação da gripe, né, onde essa primeira etapa, que não estou recordando agora de cabeça as datas, mas essa primeira etapa vem para as pessoas idosas, né? E começou hoje, até teve um boato, até estou em primeira etapa, acho que saúde também. Eu vi dos idosos. É saúde também, né? E teve uma grande reclamação que acabou muito rápido essa cota, né? Falei para o prefeito tomar uma providência, estou esperando também uma resposta do pessoal da Secretaria de Saúde, né? Tanto é que hoje vocês viram a leitura do requerimento meu ali, solicitando, fiz até um requerimento solicitando que seja feita e executada uma lei de minha autoria que fala sobre a vacinação domiciliar aos idosos, né, para que seja atendido em casa, principalmente aos idosos que tenham mobilidade reduzida e que não tenham condição de ir aos postos de saúde. Um dos assuntos também que discutimos e participei foi a questão, Anderson, na questão de logística, vamos falar assim, para organizar as tendas na frente das unidades de saúde, para que o prefeito estava bem preocupado, toda a equipe, né, nós também, sobre a questão da aglomeração dentro do posto de saúde, né, muitos pequenos, e ali fora, pelo menos, é mais ventilado, obedece às recomendações de sanidade, de sanidade que precisa, né, sanitária, perdão, que precisa ali por causa da recomendação com pessoas. Hoje foram instaladas as tendas na área rural. Hoje na área rural também foram instaladas as tendas, né, para o início dessa ação desse programa. Eu falo aqui até tanto, mas porque a gente acha que as coisas são fáceis, mas é uma questão, como eu já falei, tanto planejamento, logística, organização, financeira. Também não podemos esquecer da questão social, saúde pública, que é o mais importante, e também a econômica, né? Até para falar em econômica, falei com o prefeito hoje, após o almoço, e antes da sessão entrei em contato com o deputado Felipe Francischini, né? Todos viram, ele anunciou e nós anunciamos que foi feita uma emenda de custeio para a saúde, para o município, né, de Campinas do Sul, no valor de 1 milhão. Entrei em contato hoje com ele para que, se tiver a possibilidade, Renê, você que é da saúde, para que seja, quanto antes, venha ser liberado esse valor, né? Ele respondeu que já solicitou esse pedido nosso e já avisou que o governo federal está alterando as portarias da saúde para que libere antes esses valores, que muito vamos precisar aí numa média de uns 30 dias, né? Vai ser bem importante para o município e para continuar atendendo na questão de saúde para nossos munícipes. Para finalizar também, hoje vocês viram a leitura de um projeto meu sobre o uso do álcool gel, tanto em instituições públicas, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que eu pedi para essa casa, umas 3 semanas atrás, fazer um requerimento solicitando que fosse cumprido a lei, né? Que essa lei tem em vários municípios, só que me deparei que aqui no município não tinha
Anderson, a gente que trabalha muito em cima disso, não tinha uma lei para poder executar e que falasse da obrigação do álcool gel, não só no setor público, porque no público, na prefeitura, todos os setores sempre fornecem para a população usar no local, mas o que me chama bastante atenção é nas redes bancárias, né, que vocês percebem que não tem. Se eu não estou enganado, Jardim Paulista só vi no banco Cicobi, nos outros bancos não. Mas é um trâmite normal da casa, né? Essa conscientização sobre o uso do álcool gel 70% já está sempre sendo divulgado. Eu falo que a comunicação, né, e fazer a propaganda nas redes sociais é muito importante, ainda mais nesse momento que temos que levar a conscientização para as famílias se cuidar, nós se cuidarmos, né, tanto nas prevenções, nos cuidados, e é duro de falar, de ficar em casa, né? Temos muitas pessoas que trabalham, mas esse é o momento que ficar em casa é cuidar de si mesmo, cuidar do próximo e ter amor à vida, né? E vamos juntos aí, eu tenho certeza que vamos superar e passar mais essa fase aí. Deus abençoe a todos, e assim como o Anderson também falou, também deixo o meu telefone disponível para sempre tirar as dúvidas. Principalmente, a gente tem recebido muitos questionamentos, principalmente das famílias mais carentes. Então, estamos à disposição para poder ajudar no que a gente puder aí. Senhor presidente, vindo ao encontro com aquela fala que o senhor presidente falou aqui, que muitas coisas já vinham acontecendo antes, os requerimentos, as datas, tudo aqui, ó. Hoje saiu a publicação aqui, ó, contratação de empresa especializada para executar serviço de infraestrutura para a implantação do Parque Linear do Rio Timbu, com área de implantação de 44.900 metros quadrados, localizado na rua Pedro Dalprá Filho. Abertura do envelope dia 8 de abril. Então, mostra que não só as outras combustível, alimento, medicamento, as licitações pelo decreto do prefeito não parou. Então, mostra o otimismo que a gente tem, que isso vai ser passageiro, se Deus quiser. Senhor presidente, só para complementar aqui o quadro de vacinação do governo do Estado, ele diz que inicia agora, dia 23/3, que é hoje, né, com a primeira fase, são os idosos de 60 anos e mais e trabalhadores da saúde. Até surgiu um questionamento sobre conhecidos da área da saúde que procuraram algumas unidades de saúde, foram trabalhadores do Hospital Angelina Caron, e esses trabalhadores não conseguiram se vacinar nas unidades de saúde. É porque as unidades de saúde tinham o comunicado que o hospital recebeu uma boa quantidade de doses. Essas doses inicialmente seriam para o pronto atendimento, para todos os profissionais da área de pronto atendimento do hospital, e a partir de amanhã ou quinta seguiria um novo lote no hospital a fim de atender as outras áreas. Então, muitas unidades fizeram a vacinação dos profissionais, algumas não fizeram porque tinham essa recomendação, mas se procurarem as unidades vão estar. A partir do dia 16/4, 16 de abril, serão os professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. A terceira fase inicia no dia 9/5, crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puerperas, povos indígenas, adolescentes entre 16 e 21 anos, sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade. Então, esse cronograma depois vou estar postando na rede social para o pessoal ir acompanhando. Boa noite a todos. Agradecer a paciência dos senhores vereadores que abriram a palavra uns para os outros durante as explicações finais. Isso não é habitual, mas, dado o momento em que nós estamos, as informações elas vêm surgindo em tempo real, e que bom que a gente pode usar desse momento para informar um pouco a população. Eu também gostaria de parabenizar e agradecer o trabalho dos agentes da saúde, que no momento que a gente vive, são eles que têm que tomar, muitas vezes, decisões particulares e naquele momento de como proceder. E dentro do atual caos político que vive o país, além de tudo isso que nós estamos passando, o Brasil enfrenta um caos político,
a gente percebe que os profissionais da saúde são verdadeiras autarquias para as decisões, né? Eles têm que usar muito o bom senso, porque me parece que, politicamente, o Brasil não tem utilizado o bom senso nos seus pronunciamentos oficiais, o que nos entristece muito, porque o momento que nós vivemos agora é um momento muito importante, onde uma pessoa precisa ajudar a outra e precisa ter paciência com relação a uma porção de coisas, como, por exemplo, o comércio. A Guarda Municipal tem passado, pedido para fechar, aí dá 1 hora, o comércio está aberto novamente. É óbvio que a gente sabe que é o ganha-pão de muita gente, que ficar parado 1, 2, 3 dias, 1 ou 2 semanas é um problema muito grande. Mas eu vi muita gente hoje, eu consegui acompanhar um pouco os comentários da sessão, perguntando a respeito dos médicos. O Cleverson acabou de comentar. Os médicos foram chamados de concurso, foram chamados de processo seletivo simplificado, e simplesmente eles não vêm. Não vêm por conta do salário, dos horários e tudo mais. 27 e agora, nessa semana, 17. 27, mais 27 e só mais 17 hoje, só 2 vão assumir. Então, o município está com todos os seus esforços para isso, mesmo assim não está resolvendo. E aí, se vocês perguntarem e pararem para pensar, as pessoas estão perguntando, mas o município está preparado? País de primeiro mundo não está preparado. A Itália não estava preparada, a Espanha não estava preparada, estão tendo um problemão. Então, nós, como município, sofremos ainda mais, porque nós fazemos parte de um pacto federativo completamente injusto, onde a maior parte da nossa arrecadação vai para o Estado e para o governo federal e o governo estadual. E uma mínima parte fica dentro do município para poder investir dentro do município. Então, além de tudo, nós temos esse problema. Outra coisa que nós precisamos colocar na cabeça das pessoas, porque eu estou recebendo vários vídeos das pessoas mostrando, tem gente andando na rua. Ontem eu conversei com um dono de um supermercado, perguntei como é que estava o movimento, se tinha diminuído, se estava difícil. Ele falou muito pelo contrário. O movimento no supermercado aumentou e muito. Então, ou seja, no momento que as pessoas precisam ficar em casa, elas superlotam alguns estabelecimentos comerciais. E isso não é uma gripezinha como se tem tratado por aí. O vírus, assim como outros vírus que causam doenças respiratórias, eles atacam, nesse caso, células epiteliais de um órgão muito importante, que é o pulmão, que a partir do momento que o pulmão para de funcionar, você não consegue fazer troca gasosa, e insuficiência respiratória, que é algo muito semelhante a um afogamento. Só que você não está se afogando dentro d'água, você está se afogando porque simplesmente não consegue respirar. E lógico que isso vai pegar mais as pessoas dos grupos de risco. E quando você sai na rua, você está simplesmente fazendo com que esse vírus tenha a possibilidade de se espalhar por aí. Porque ele não é tão letal, o vírus, como outros que já surgiram, mas ele é muito transmissível, ele transmite muito rapidamente. Então, pelo número de pessoas transmitidas, é que nós temos um número muito grande de casos graves. E eu acho que vale muito informar a população que a Câmara e os vereadores não trabalham só na proposição de leis e tudo mais. Nós trabalhamos também como auxiliadores do Executivo, e eu acho que esse será o nosso maior papel nesse momento. Porque as coisas já estavam difíceis antes, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, estava tudo difícil. A gente passa por anos difíceis no Brasil. E, a partir de agora, a coisa vai piorar. Então, a função do vereador hoje talvez seja se recolher das ruas, porque nós estamos em constante contato com a população, literalmente se recolher das ruas e ajudar mais o Executivo na solução de alguns problemas. Eu acho que vale até mesmo se colocar a Câmara à disposição do Executivo, para auxiliar nos processos internos do Executivo, e que o Executivo também nos acione para isso. Nós somos 2 poderes independentes, mas somos 11 vereadores que podem, sim, ajudar o Executivo a solucionar muitos problemas, porque nós conhecemos a realidade de muitos lugares, às vezes, realidades que muita gente do Executivo não conhece. Nós temos que tomar muito cuidado também com uma coisa que eu acho que até o Renê citou, com relação ao medicamento, né?
ouve uma história na internet, vai lá e compra um monte de medicamento na farmácia. E vai no supermercado e compra um monte de produto. São essas atitudes individuais que vêm piorando sistematicamente o problema. Porque a hora que você precisar desse medicamento, a hora que você precisar de um determinado produto, não vai mais ter. Então, nós temos que ter essa consciência, colocar isso na cabeça das pessoas, reprimir aquele que está na rua sem fazer nada. Pode? Me permita, já Claro. que hoje está aberto. Claro, claro. Mais uma informação também. Hoje eu conversei com o Pedro Café, que esteve na frente da Secretaria de Saúde. Ele falou que 3 médicos também estão naquele grupo de risco, por ter mais de 60 anos, outros por ter doenças. Então, acaba sendo afastado. Já estava com déficit de médico e ainda acaba acontecendo isso aí. É bom para a população ficar sabendo, para depois não ficarem cobrando. Mas e o doutor lá tem mais de 60 anos, o outro tem algum problema que ele não pode atender agora. Então, só para finalizar, se perguntarem se nós estamos preparados, não, ninguém está preparado para isso. Absolutamente ninguém está preparado para isso. E a gente percebe que a população não está preparada para ouvir e seguir recomendação também. Nós vamos ter que chegar, talvez, num momento em que as coisas fiquem tão difíceis que as pessoas, por conta, vão se recolher. Porque por enquanto nós temos poucos casos, graças aos profissionais da saúde que estão fazendo um bom trabalho. Por enquanto. Mas, como o Anderson falou, é matemática, não é invenção de ninguém. É biologia e matemática misturadas aí, onde a gente consegue prever a curva de crescimento do vírus se espalhando. E o que nós temos que fazer? Como toda previsão, a gente tem que tentar fugir dessa previsão. E essas recomendações são justamente para que essa previsão ela não se concretize. Então, eu também queria justificar a ausência do nosso presidente, Eugênio Zanona, que faz parte do grupo de risco, então ele está recolhido por conta disso. No mais, eu gostaria de agradecer todos os vereadores dessa casa, todos os funcionários que, com toda a paciência do mundo, entenderam as medidas que foram tomadas, deram sugestões. Então, essa portaria não foi criada tão somente pela nossa diretoria, pelo nosso executivo, mas também de acordo com sugestões dos vereadores. Antes de encerrar, só passar a palavra novamente para o vereador René. Desculpe, não é do meu costume. Não, tá ligado? Não é do meu costume, mas 2 colocações. Todos os chamados que a população está fazendo, né, as unidades de saúde, a vigilância sanitária, logo que possível, quase que imediatamente, é deslocado uma equipe, médico junto, até a residência para se inteirar do caso, né? Acompanhar, ver do que se trata, enfermeiro, médico, né, se for o caso de deslocar aquela pessoa através de ambulância, mas está sendo feito. E uma outra nota é o falecimento da esposa do nosso amigo Luiz Dinão, que trabalha de guardião aqui da prefeitura, agora à tarde, né? Só para comunicar a todos. Muito obrigado. Presidente. O vereador Vinícius quer só ler uma resposta da Secretaria de Saúde. Como eu falei que já hoje, né, questionamos sobre as doses e a quantidade. Sexta-feira recebemos do governo do estado, né, a vacina da gripe vem do estado. Sexta-feira recebemos 600 doses, acabou rápido. E hoje recebemos 1.600 doses e foi tudo. Então, foi a 600 e mais a 1.600 doses, né? Lembrando que é priorizado nesse momento, né, os idosos e profissionais da saúde. E mesmo assim faltou. Mas também tendo em vista que são muitos profissionais da saúde e também muitos idosos aqui no município. Então, agradeço a Andiara e parabenizo toda a equipe, que já hoje eu estava deixando de falar, presidente, parabenizando toda a equipe da saúde, né, pelo que tem feito, a Guarda Municipal, o pessoal da Infra, que ainda continua trabalhando na coleta do lixo, toda a equipe da Prefeitura que tem trabalhado muito, e também não podemos deixar de parabenizar o pessoal da Defesa Civil do município, que tem
ajudado muito também, junto com o pessoal da fiscalização, vamos falar assim, nessa luta, né? E já hoje também conversando com o prefeito, deixou dito, né, que algumas obras no seu trâmite, Cleves, que nós falamos aqui já hoje, pode continuar, como saiu a licitação do parque, mas hoje a prioridade é a questão da saúde pública, né? Também fui questionado hoje a questão dos caminhoneiros, né, principalmente o pessoal que vem aqui de São Paulo. A gente sabe que a epidemia em São Paulo está com um número muito alto, né, mas os caminhões aí, principalmente que trabalha com o gás, que vem com o caminhão, né, o oxigênio, alimentos, né, remédios, mas eles têm enfrentado vários problemas de fechamento de comércios na BR, onde eles não têm onde se alimentar, né? Um dos meus amigos saiu de Porto Alegre e foi comer em casa, chegando aqui em Campina Grande do Sul, né? Que nem falou, graças a Deus, sou um rapaz bem forte, vim tomando uma água e consegui chegar em casa. Então, acho que um dos assuntos, acho que nós temos que também tomar cuidado com isso e dar toda a assistência que eles precisarem, porque se parar os caminhoneiros, como teve uma greve lá atrás, você sabe que daí para de vez o nosso Brasil. Um dos assuntos também que eu questionei semana passada com o prefeito foi a questão da nossa BR-116, que pode servir como entrada e como saída, né, da leva de um vírus, né? Então, todos os cuidados sendo tomados junto com o governo do Estado e a fiscalização que está tendo nas fronteiras aí. Então, só para finalizar, eu acho que é um momento de paciência por parte da população em alguns aspectos, principalmente agora com a falta de informação, muitas vezes. Mas que fique claro que o quadro de funcionários, tanto do Executivo quanto do Legislativo, está reduzido temporariamente e a demanda de trabalho é grande. Nós estamos com um problema, porque precisa de muita gente trabalhando, mas não pode ter muita gente trabalhando no mesmo lugar. Então, a gente fica com falta mesmo de alguns serviços, porque é tudo direcionado para serviços essenciais. E a população, de modo geral, procurar saber das notícias em fonte oficial, nas fontes oficiais, porque nós temos grupos políticos, e eu não meço palavras em dizer que são os frustrados políticos do nosso município, que usam do momento desse para espalhar notícia falsa sobre a Câmara e sobre a Prefeitura, colocando coisas que não são reais, atrapalhando esse momento difícil que nós vivemos, dificultando o trabalho de todo mundo e colocando em risco a saúde da população. Então, informação, procurar em órgãos oficiais do município. Declaro encerrada a sessão e informo a todos que as sessões ordinárias estão suspensas por tempo indeterminado por conta do coronavírus, ficando os nobres vereadores avisados que, se for necessário, serão convocados a qualquer momento para sessões extraordinárias.